voltei. Eu voltei aqui. Deu um probleminha técnico, mas eu voltei. Tudo bem. Então, vou lá voltar aqui a partilhar o ecrã. É porque eu fui tirar o negócio que estava atrapalhando e deu probleminha. Ele voltou esse negócio, essa bandeja aqui. Pronto. Eu não estava conseguindo avançar. As leis divinas independem de fiscalização externa, pois estão gravadas na intimidade da nossa consciência. Então, as leis divinas, não há necessidade de ninguém ficar fiscalizando essas leis divinas, porque nós mesmos somos os fiscais dessa lei divina. Por quê? Porque, como diz na questão 621, ela está gravada na nossa consciência. Então, a gente nem precisa ler a 621, que a gente já conhece. Porque Kardec pergunta, onde está gravada a lei de Deus? Aí os espíritos respondem, na nossa consciência. Mas vamos dar uma olhadinha na questão 964. 964. Está lá quase no final do Livro dos Espíritos. Questão 964. Está lá. Está na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Tá? Quase lá no final, questão 964. Aí Kardec pergunta assim, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele, quer dizer, para Deus? Deus tem suas leis, respondem os espíritos, a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Deus, ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Por exemplo, se uma pessoa tem diabetes, ela não pode fazer ingestão de muito açúcar. Ela até pode comer uma balinha aqui, de vez em quando, comer um docinho ali. Mas ela não pode todo dia comer uma torta de abacaxi. Ela não pode todo dia tomar um pote de sorvete. Ela não pode todo dia tomar 2 litros de Coca-Cola. Entendeu? Porque aí ela vai ficar muito, a diabetes dela vai dar problema. Então ele diz aqui, qual é o limite para aquele que abusa? São as enfermidades. E pode levar até a morte por causa disso. Aí ele diz, eis aí a punição. Quer dizer, não é que Deus esteja nos punindo, nós mesmos é que buscamos essa punição. Por quê? Porque eu exagerei, eu me excedi. Esse é o limite. Eu não posso fazer nada que leve ao excesso, entendeu? Tanto que Jesus chamou muita atenção para a gente sobre isso. Então, essa punição é o resultado da infração da lei. Assim tudo. E eu vou ler aqui o primeiro parágrafo dessa notinha de Kardec. Diz assim, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma ação há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Então, se uma pessoa que tem diabetes acaba por um problema qualquer, tendo uma doença grave, e a gente sabe que a diabetes pode levar à cegueira, pode levar à amputação de um membro do corpo. Então, se chega a esse extremo, é porque a pessoa vai reclamar de quem? De Deus? Não. Dela, que talvez tenha abusado, né?
talvez da alimentação, não tenha tomado a sua medicação corretamente. Então, não tem do que reclamar. Então, se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Deixa o livro dos Espíritos aí, depois a gente vai olhar mais ainda. Porque às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, eu estou sofrendo tanto. Por que será? Vai buscar e verificar se você não é o causador da sua própria infelicidade. Às vezes, sim. Aí a pessoa diz, é Deus que está me castigando, são os obsessores que estão perturbando. Não. Às vezes somos nós mesmos os causadores da nossa infelicidade. Então, vamos continuar aqui no nosso texto. Sendo assim o sofrimento, na sua essência, decorre da inobservância dessas leis, quer dizer, de não seguir corretamente as leis, inobservância essa causada pela nossa ignorância e pelas nossas imperfeições. Todos os homens têm potencial para conhecer a lei natural, mas nem todos estão em condições evolutivas de compreendê-la. Então, a gente sabe qual é a lei natural, a gente conhece as leis, mas tem leis que a gente ainda não consegue cumprir. Por quê? Pela nossa ignorância. A nossa consciência conhece a lei, porque todas as leis de Deus são da nossa consciência. Mas a gente diz assim, mas eu quero fazer aquele negócio. Mas a lei diz que você não deve fazer. Mas eu quero fazer aquele negócio. É igual o sujeito que vai atravessar a rua. Imagine uma avenida que tem um trânsito muito pesado e muito intenso. Lá no Rio de Janeiro, a gente usa muito o exemplo da Avenida Brasil. Né? Aí tem ali uma passarela. Aí a lei diz assim, não atravesse uma avenida, uma estrada, sem que haja ali um sinal de trânsito, que todo mundo conhece as cores, vermelho, amarelo e verde, atravesse apenas quando a luz verde estiver dirigida para você. Se a lei não tem um semáforo e tem a passarela, atravesse pela passarela para evitar acidentes. Isso é o que a lei diz. Mas você diz o quê? Eu vou subir essa escadinha aí, vou cansar minhas pernas são tão bonitas. Se eu ficar subindo escada, eu vou ter varizes. Aí ele vai, atravessa a avenida. Aí vem um caminhão e profit. Vai se queixar de quê? Poxa Deus, por que o senhor deixou aquele fenemê me atropelar? Eu perdi a perna. Isso se sobreviver, claro, né? Eu perdi a perna. Ou então, eu agora estou numa cadeira de roda. Por que o senhor não me segurou na calçada? Ora, pelo amor de Deus. Queria o quê? Que o espírito viesse e agarrasse você? Não, ou então te desse uma traulitada para você cair na calçada e não atravessar a Avenida Brasil? Está ali. Você conhece a lei, mas você não quer cumprir aquela lei. Por quê? Por causa da ignorância. Conhece, mas ainda não tem condições evolutivas de compreendê-la. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, né, a investigar essa lei, são os que melhor a compreendem. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 619. 619 do Livro dos Espíritos. Quem tiver a Bíblia aí, pode deixar ela aí pertinho que a gente vai pegar rapidinho a Bíblia também, tá? Então, vamos lá. 619. Questão 619, está aqui. No capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, parte 3ª. Aí o título é Conhecimento da Lei Natural. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Quer dizer, Deus deu a todos os homens condições de conhecerem a sua lei? Aí os espíritos respondem, todos podem conhecê-la.
Então não tem aquele que vai levantar o dedinho e dizer assim, eu não tive esse direito. Não, todos têm esse direito, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. E como é que todos um dia a compreenderão? Por causa das reencarnações. Nós iremos reencarnar várias vezes e pelas reencarnações nós chegaremos a um dia nos tornar espíritos perfeitos e por isso conheceremos todas as leis. Aí ele diz aqui, o Sermão da Montanha. Então vamos todos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir no Novo Testamento e o primeiro evangelista é Mateus. Então vocês vão lá, vão bem no meio, um pouco depois do meio, tá? Porque o Antigo Testamento é bem longo. Vê o meio da Bíblia e bota mais um pouquinho à frente. Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5, do versículo 3 a 11. Eu vou esperar um minutinho aí para todo mundo. Abrir a Bíblia aí. Quem quiser ir lá no índice, pode ir no índice, mas é fácil achar Mateus. É só pegar o metade da Bíblia, passa mais umas várias páginas, e aí você vai achar Mateus. O Evangelho de Mateus. Então, eu acho que todo mundo já achou Mateus. Procura aí aquele número grande, que é o capítulo 5. Depois procura. Aí eu vou começar até lendo 1. Ele botou aqui versículo 3, mas eu vou começar no versículo 1. As bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espíritos. Pode ter uma ou outra palavrinha diferente, ou a ordem está um pouquinho diferente, mas não tem problema. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, esse é o versículo 12, e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então esse é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha contém a síntese magistral das leis morais e dos princípios básicos que regem a evolução humana. Então, esse Sermão da Montanha que nós lemos aqui, que está em Mateus, capítulo 5, eu comecei do versículo 1 e fui até o 12, ele tem a síntese, vamos dizer assim, o resumo das leis morais que regem a vida dos espíritos, tá? Então, ele é um majestoso ensino popular proferido por Jesus para os homens daquela época, mas que valem até hoje para nós. E é chamado de bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é chamado de bem-aventuranças. Atribui-se, né, ao respeitado líder hindu Mahatma Gandhi a afirmativa de que o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade, ressaltando que, disse Gandhi, né, que mesmo que se perdessem
todos os livros sagrados das religiões. A preservação dessa preciosa doutrina garantiria os patrimônios espirituais humanos para a posteridade. Então, Gandhi, que não era espírita, era hinduísta, né? Ele afirmou isso, que se todos os livros religiosos do mundo desaparecessem e só sobrasse uma folhinha com esse sermão da montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, vai do versículo 1 ao 12, nada, ou melhor, tudo estaria preservado, que bastaria o homem seguir essa lei moral que está contida no Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, e o mundo viveria de forma perfeita, porque os homens seriam homens moralizados. Então, o que acontece? Nós ainda temos vários livros religiosos, muitos se perderam, mas muitos estão aí, né? Temos a doutrina espírita, que Jesus mandou em 1857, mas nós ainda estamos, né, claudicantes. Mas vamos caminhando. Vamos voltar ao nosso livro aqui, ó. Vamos voltar ao nosso livro. Página 26. Aí está assim, no segundo parágrafo. O Espírito Emmanuel, né, esclarece no livro Consolador, item 352 e 353. Se você tiver aí um lápis, esse trecho eu vou ler no meu livro, mas ele está todo aqui. Então, quem não tem o Consolador não tem problema. Basta ler aqui no livro. Mas quem tiver um lapisinho, anota aí, embaixo de Espírito Emmanuel, escreve assim com lápis, itens 352 e 353. Tá? Para poder, é sempre bom a pessoa ter a referência. Esse trecho que você vai ler aí, que nós vamos ler, está nesse livro, O Consolador de Emmanuel, e são os itens 352 e 353. Então, deixa eu pegar aqui. Então, dá para a gente perceber que são duas perguntas, né? A 352 e a 353. Que o Consolador ele é formado de perguntas e respostas, tá? Deixa eu ver. Eu vou pedir, Alberto, você pode ler, olha, a primeira pergunta, Alberto, termina no primeiro parágrafo, tá? Eu vou ler a pergunta e você lê a resposta. A resposta está no primeiro parágrafo aqui do livro do Guilherme. A pergunta 352 está no capítulo 4, Espiritismo e Fé. A pergunta é a seguinte: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E aí você lê o parágrafo. Resposta: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, ele está dizendo que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo é esse cristianismo puro, aquele que Jesus saiu a proclamar, a ensinar, e ele restabelece a verdade e levanta o véu que cobre os ensinamentos, né? Os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, para que os homens despertem para a era da compreensão espiritual, né? Com Cristo. Agora eu vou ler a questão 353, a pergunta, eu vou ler a pergunta. E aí a Eloá vai responder essa pergunta lendo 2 parágrafos que estão logo abaixo. Um parágrafo que está aí no livro de vocês tem 2 linhas só, né? E o outro tem 5 linhas. Então a Eloá vai ler o parágrafo pequenininho e o outro maior. E vai ficar o último para o final.
Então, a 353 é assim: o espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? E aí a resposta, Eloá. Está na página 26 do nosso livro. É o segundo e terceiro parágrafo da notinha aí. Está sem microfone, Luana. Ok. Ok. Foi? Foi. O espiritismo não pode guardar... Eloá, lê o segundo e o terceiro parágrafo. O Consolador... o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-la, elevando-lhes as concepções antigas para o padrão, para o clarão da verdade imortalista. Então, olha só, gente, o que está aqui. O espiritismo não pode ter essa pretensão. Eu sou o melhor, eu vou dominar tudo, eu estou acima das outras religiões. Não, nada disso, tá? O que o espiritismo tem que fazer ele diz aqui, o espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade. Porque as outras crenças, elas trazem partes dessa verdade. Elas não trazem a verdade toda, porque a gente sabe, o catolicismo foi muito misturado com doutrinas pagãs, com interesses dos homens. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que resgatar essas parcelas da verdade que estão dessas outras religiões, né? Trabalhar por transformar isso no verdadeiro cristianismo, elevando-lhe as concepções antigas para o clarão da verdade mortalista. Então, por exemplo, as outras religiões falam de ressurreição. O cristianismo, o protestantismo fala o quê? Que Jesus, que depois que morreu na cruz, voltou à vida, em carne e osso. Ora, todos nós sabemos que quando uma pessoa morre, depois que houve morte dos órgãos físicos, nenhum coração vai voltar a bater, nenhum estômago vai voltar a funcionar, nem o sangue vai voltar a circular. Mas era isso que as doutrinas pregavam. Só que elas não compreendiam o verdadeiro sentido de ressurreição. Aí a gente diz assim, então Jesus ressuscitou? Ressuscitou. O Espírito voltou da região dos mortos para mostrar que a vida continua. Ele ressuscitou em espírito, que é a verdadeira vida do indivíduo. Ele materializou o corpo dele, o perispírito dele, né? Tomando uma forma física e apareceu para os amigos, conversou com eles, conviveu com eles. Mas ele mostrou, o que ele estava mostrando? Gente, a vida continua. Eu estou vivo, porque eu não sou aquele corpo. O meu corpo morreu, mas eu estou vivo porque eu sou um espírito imortal. Vou viver para sempre. Então, você pode dizer que Jesus ressuscitou? Sim, ele ressuscitou, mostrando que o espírito não morre. Como aqueles homens viram Jesus andar com eles, abraçá-los, eles disseram assim, ele voltou à vida em corpo, mas não em corpo perispiritual. Então, eles viram uma verdade, mas não a compreenderam. E nós, hoje, a doutrina espírita, vem mostrar, ó, isso aqui é ressuscitar sim,
Mas não é do corpo, é o espírito. Não. E dependendo da evolução do espírito, ele pode se materializar para vocês verem. Então, a doutrina vai fazer isso. É isso que está aqui escrito, né? O espírito não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Então, a doutrina espírita vai fazer isso. Ela tem que pegar essa forma que as religiões antigas pregavam, que não está totalmente errado, mas não está totalmente certo, e mostrar essa verdade, tá? Eu não sei se a Márcia tem esse livro. Você tem esse livro, Márcia? Paulo de Tarso e as Leis Morais? Tenho não, Rose. Então, eu vou pedir para a Aline. Aline, eu vou ler o último parágrafo da questão 353. Da parte de a missão? Isso. Tá bom. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas, e não ao lado das gloriosas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre, e revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos. O espírito sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário de regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, olha aí, ó, a missão do Consolador prometido, né, a missão do Espiritismo, tem que se verificar junto das almas, e não junto das glórias, dos triunfos materiais, né? O Espiritismo tem que esclarecer o erro religioso, que nós sabemos que existem muitos, né? Onde quer que se encontre, revelando a verdade, pelos atos, pelos ensinamentos, o espírita sério, enriquecendo os valores da fé. Nós, que nos colocamos como espíritas sérios, somos chamados de operários, trabalhadores da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos. Departamento é lugar onde as pessoas trabalham, não é? E não em altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que nos dividir em departamentos, não em altares. Quer dizer, não tem nada que ficar botando toga. Você tem que ir para o departamento trabalhar, para poder trocar informações, para poder ensinar o que você já sabe, para transmitir essa verdade e esclarecendo as pessoas. Vamos prosseguir aqui na página 27. Para cumprir seu papel de consolador prometido, porque Jesus disse lá 2000 anos atrás, eu lhes enviarei o Consolador que vai ensinar tudo que eu não pude dizer e esclarecer muita coisa. Então, para cumprir seu papel de Consolador prometido, o Espiritismo se movimenta em 3 aspectos científicos. Em 3 aspectos: científico, religioso, né, e filosófico. Então, científico, filosófico e religioso. É ciência, o Espiritismo é ciência, quando estuda a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Quando você vai pesquisar, quando você vai estudar a ciência espírito, eu quero estudar o espiritismo, desculpe, o perispírito. Eu quero saber como é que um fenômeno acontece. Como é que acontece uma materialização? Como é que os espíritos aparecem? Não é? Como é que eu posso curar as pessoas? Eu quero estudar isso. Isso é ciência.
quando estuda a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Eu estou fazendo uma pesquisa. E não é só pesquisa, eu pesquiso e provo que aquilo é verdade. Aí, nesse ponto, o espiritismo é ciência. Agora, quando eu busco a consequência moral dessa relação, isso abrange o aspecto filosófico. Eu estudei para saber como é que os espíritos se manifestam, como eles aparecem. Eles aparecem assim, assim, assim. E depois que eles se materializam, que eles aparecem para o médium, como é que eles se relacionam com esse médium? Qual a intenção desses espíritos ao promover um intercâmbio com o médium? É para ajudar o médium a conhecer, a melhorar moralmente? É para ajudar o médium a educar, a ajudar outras pessoas? Sim, aí, aqui é o aspecto filosófico. Quando eu vejo a razão do intercâmbio. Os médios estão... Por exemplo, o Chico era um médio, recebia uma mensagem dos espíritos. E essa mensagem servia de consolo para alguém. Isso é o aspecto filosófico. Agora, e o sentimento divino que nos liga ao Criador? Essa minha relação com Deus. Esse é o que nós chamamos de aspecto religioso. Então, ele aqui mostra bem esse tríplice aspecto do espiritismo. O aspecto científico, quando eu vou pesquisar o fenômeno. O aspecto filosófico, quando eu vou ver a razão do fenômeno. Por que eu estou produzindo esse fenômeno? O que eu tiro de bom desse fenômeno? Esse é o aspecto filosófico. E o aspecto religioso, essa minha relação com o divino. Denise, você tem um livro aqui? Eu não preciso, eu estou de pegar o livro. Não preciso. Nesse trecho aqui, eu estou com o livro Consolador. E aqui nesse trecho é o prefácio do Consolador. Você pode ler esse prefácio para a gente? Esse prefácio é esse trecho que está com letra pequena na página 27, tá? Então, não é o prefácio todo. O autor aqui, o Guilherme, ele tirou um pedaço do prefácio. Aí a Denise vai ler e vocês podem ler também aqui no próprio livro. Liga teu microfone, é só isso. Pode ler aqui mesmo. Eu estava procurando no Consolador. É o título definição, é logo no início, definição. É o quarto parágrafo. É melhor, que a letra é maior. Tá. Podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Tudo bem. Então, olha só que maravilha, né? E assim ele traz de uma maneira bem didática para a gente esse tríplice aspecto. O que é a ciência, o que é a filosofia, o que é a religião, né? Então, como ele diz aqui, todavia, né, quando ele diz aqui no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva
do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Aí vamos voltar ao livro do Guilherme. Se a religião é um dos aspectos que liga o homem ao Criador, surge a pergunta: de que forma podemos entrar em contato com Deus? Qual o mecanismo para esse mistério, né? Qual o mecanismo para esse mistério? A doutrina espírita responde na lei de adoração. Espera aí só um pouquinho, gente. Vamos pegar aí o nosso livro dos Espíritos na questão. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Opa. Na questão 649. Está lá na parte 3ª, capítulo 2 da Lei de Adoração. Porque ele diz aqui: se a religião é um dos aspectos que liga ao homem, que liga o homem ao Criador, surge a pergunta. Então, se a religião é um dos aspectos que liga o homem ao Criador, surge a pergunta: de que forma podemos entrar em contato com Deus? Qual o mecanismo para esse mistério? Qual o mecanismo para realizar isso? A doutrina espírita responde: na lei de adoração. Então, está lá, da lei de adoração, capítulo 2, objetivo da adoração. Questão 649. Né? A questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Quer dizer, de Deus, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Aí a pessoa diz assim, e falamos sobre isso ontem, quer dizer que adorar a Deus é botar o joelho no chão, de preferência num lugar bem áspero para machucar bem o joelho, né? É subir as escadas da Igreja da Penha, 300 e poucos degraus, é ficar assim para o Senhor de mão para... Não. Elevar o pensamento a Deus é fazer o bem, é fazer aquilo que Jesus nos ensinou. É a lei áurea. Sabe qual é a lei áurea do Evangelho? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é elevar o pensamento a Deus. Porque tem gente que joga o joelho no chão e fica assim, ó Senhor, e depois vai na rua e diz assim, aquele, e eu não vou usar a expressão aqui, homem de cor. Mas não é assim que ele fala homem de cor, né? Aí ele diz, aquele que gay, aquele isso, aquele aquilo, não é? Aí tem aquele que diz assim, aquela mulher ali chega tarde da noite, mete o malho. Então, mas ele joga o joelho no chão todo dia. Ele levanta a mão para o alto, mas tem preconceito de cor, tem preconceito religioso, tem preconceito em relação a questões homoafetivas, é corrupto, mas só vive assim, ó. E a gente conhece um monte, não conhece? Que vive assim, orando nos templos e são corruptos. E esse homem diz que eleva o pensamento a Deus, porque ele se diz, ele usa a plaquinha de eu sou religioso. Não. Elevar o pensamento a Deus é aquele que está se esforçando para seguir os ensinamentos do Cristo. É aquele que que segue a lei áurea, que é a lei que diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso consiste na adoração. Então, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Porque não é porque eu jogo o joelho no chão e levanto as mãos para cima que eu estou próximo de Deus.
buscando ficar próximo de Deus. Não, não. É nos meus atos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Então, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Quer dizer, de Deus, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no Livro dos Espíritos, na questão 115. Lá, vamos voltar lá para frente. Questão 115, para a gente entender o que está nessa questão 649 aqui. Só para a gente poder acertar o direitinho essa questão 649. Questão 115. Também é uma questão que a gente tem usado muito, né? Tá lá. Parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Kardec pergunta assim, na questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada espírito, deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, quer dizer, aos poucos, à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Opa, qual é a verdade? A verdade está na lei áurea. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para aproximá-los de si. Olha aqui, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Então, Deus nos deu uma missão. Que missão que Deus me deu? A missão que ele me deu foi de conhecer a verdade, aos poucos, né? Ele me deu uma missão para que eu me esforce, para que eu trabalhe, a fim de adquirindo conhecimento para chegar aos poucos, porque a natureza não dá saltos, à verdade. E assim, quando eu conhecer a verdade, eu estarei próxima dele. Essa questão 115 explica o que é a adoração. É esse trabalho que eu tenho que fazer, trabalho individual, de me esforçar, seguindo os ensinos de Jesus. Porque o que Jesus fez com os 10 mandamentos? Resumiu todos eles da lei áurea. Não foi isso que Jesus disse? Porque coisa, Senhor, tem lá, tá lá, vou aqui rapidinho, não precisa vocês irem não. Tá lá os mandamentos bonitinhos para todos nós. Tá lá na introdução, não é isso? Eu tô com o Livro dos Espíritos, não tô com o Evangelho. É só para rapidinho aqui, no Evangelho, só para gente e fechando isso daí. Tá lá, quais são os nossos mandamentos? Vamos lá. Tá lá. Número 1, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da servidão, não terei diante de mim outros deuses. 2, não pronunciais o nome de Deus em vão. 3, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4, honrai pai e mãe. 5, não mateis. 6, não cometeis adultério. 6, não roubeis. 8, não presteis testemunho falso. 9, não desejais a mulher do próximo. 10, não cobiceis a casa do vosso próximo. Quer dizer, não seja invejoso. Aí Jesus olhou esses 10 e disse assim, Nossa Senhora, acha que esse povo vai conseguir registrar esses 10? Complicado. Então vamos fazer o seguinte, lei áurea, resume todos esses 10 em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo, não mata, não adultera, não rouba, não tem inveja, respeita pai e mãe. Acabou. Faz tudo isso. Então, essa é a lei de adoração. Elevar o pensamento ao alto. Segue os ensinos de Jesus. E a gente sabe que Jesus também sabia que não vai ser de uma hora para outra. Vai levar tempo. Mas se você for se esforçando, um dia chega lá.
Então, nisso consiste a lei de adoração, na elevação do pensamento a Deus. E assim você vai se aproximando de Deus. É o que está na questão 115. Até se aproximar do Senhor. Não é? Então, para a gente encerrar, vamos voltar agora ao nosso livro. Lá no final da página 27. Se a religião é um dos aspectos que liga o homem ao Criador, surge a pergunta: de que forma podemos entrar em contato com Deus? Qual o mecanismo para esse mistério? A doutrina espírita responde na lei da adoração, que é na questão 649. E eu posso botar aqui e 115 também, para completar. No capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe questionamentos sobre o objetivo da adoração, que vai começar na questão 649, que nós já lemos, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, importantíssima, como nós vimos ontem, que é a forma que eu tenho para pedir as coisas a Deus, mas ontem nós aprendemos que nós precisamos saber pedir, porque como está na parábola do amigo importuno, Jesus falou: será que se um filho pedir um peixe ao pai, o pai vai dar para ele uma serpente? Será que se um filho pedir um ovo ao pai, o pai vai dar para ele um escorpião? Aí o amigo lá disse assim: às vezes a gente pede serpente e escorpião, pensando que é peixe e ovo. Porque às vezes você pede alguma coisa a Deus, só que aquilo que você está pedindo não é bom. Aí eu usei até a imagem da caixinha, né? Você vê uma caixinha rosa linda, com um laço azul maravilhoso em cima. Aí você diz assim: eu quero essa caixinha. Só que você não tem olhos de raio-x. Você não sabe que dentro da caixinha tem uma serpente ou um escorpião. Mas você quer a caixinha, porque você achou a caixinha linda. Mas Deus, que tem olhos de raio-x, diz assim: não, meu filho, você quer a caixinha linda, rosa, com laço azul? Mas eu não vou te dar, não, porque dentro dela tem o escorpião. Então, nós aprendemos ontem da parábola do amigo importuno que muitas vezes nós não sabemos pedir. Nós pedimos a Deus coisas que não são boas. E aí, às vezes, eu peço e fica assim: como Deus não me dá, aí eu fico assim: como Deus é injusto, eu tenho pedido tanto a Ele, Ele não tem me dado. Se Ele não deu, é porque Ele sabe que aquilo que você está pedindo, a caixinha rosa com laço azul, não tem coisa boa dentro dela. Então, ontem nós aprendemos que a prece foi ensinada por Jesus, e nós estudamos também a prece da oração do Pai Nosso, que foi a prece que Jesus nos ensinou, é para pedir. Mas antes de pedir, a gente tem que aprender a pedir. Entendeu? Porque se a gente pedir coisa que errada, Deus não vai dar. Aí a gente vai ficar falando besteira de Deus. Então ele diz aqui: nós vamos estudar sobre a prece, que é importantíssima, porque a gente pode pedir para nós e para o outro também, não é? Então é preciso aprender a pedir. E na maioria das vezes a gente não sabe pedir. A gente pede pelo exterior. Caixinha rosa, laço azul é linda, né? Às vezes ela até vem com purpurina, para ficar até mais atrativa. Mas quando você abre... Lembra aquelas caixinhas que o pessoal compra em loja de circo, que vende coisa para circo? Quando você abre a caixinha, são um boneco pulando com uma bola, bum! E você toma um susto danado? Pode ser uma dessas. E de repente o que pula não é um palhacinho com mola, pode ser uma bomba, né? E a gente vai estudar também sobre politeísmo e sacrifícios. Então nós vamos encerrando a nossa aula hoje. A nossa próxima aula vai começar ali, em breve resumo, vamos botar a datinha aí bonitinho, 1/10/22, aí no em breve resumo, a gente vai começar semana que vem. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a aula de hoje? Eu tenho um comentário para fazer. Pode Não é falar. muito agradável, mas aconteceu.
quando você estava falando sobre a gente pensar, né, de fazer uma coisa certa, porque aquilo ali poderia render coisas perigosas, né, até a morte, né? E eu tenho um irmão que desencarnou de uma maneira muito ruim. Ele estava ali perto do antigo Jornal do Brasil, ele morava em Niterói, e ele atravessou a rua perto de uma passarela. Ele achou difícil ir até, acho, né? Ele achou, vou atravessar aqui porque aquele pensamento, né? É mais perto, eu pegar a passarela, vou ter que subir de novo e tudo. Ele tinha acabado de sair do ônibus de Niterói, que ele ia pegar o carro, que estava demorando para ficar pronto. E aí o que aconteceu? Ele foi atropelado e ele desencarnou. Né? Então, foi uma coisa muito triste, assim, porque eu me lembro, eu e a minha cunhada, a japonesa, nós fomos atrás, né, do rapaz, do senhor que tinha atropelado, né? E aí ele falou, não, ele se jogou, nananã. Quer dizer, se jogou, ele estava com pressa e deve ter corrido para atravessar a rua. atravessar. E como foi perto de uma passarela, perdeu todo... Olha que coisa horrível, né? Exato. Nem ela poderia ter entrado, não houve. Perdeu os direitos aí a gente reconheceu. Ali eu comecei, tu vê, ali eu entrei para a doutrina, aquilo ali doeu tanto, marcou tanto a família toda, e eu, assim, apaixonada por esse meu irmão, que continuo, claro, né? Mas olha como uma coisa pode dar, quando tu falou, me bateu, né? Eu digo, Toim. Exatamente. Uma atitude pode, né? Então fica aí o aviso para todos nós, tomar cuidado quando atravessa uma rua, né? Ou não olha para trás, às vezes, e pode acontecer com qualquer pessoa, né? E é isso que eu tinha para falar. O estudo é maravilhoso, muito bom. Então, minha amiga, aproveitando que você lembrou desse seu irmãozinho, manda o nomezinho dele para mim, tá? Que, tá bom. Com certeza, de repente, o nosso irmão estava aqui participando do nosso estudo, já que esse tema na hora veio que tu falou, né? A gente sabe que o acaso não existe. Não existe, exatamente. O acaso não existe. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Até refletindo sobre o que o Loá falou, né? O autor do livro ele comenta sobre os 3 aspectos, né, do triângulo da religião, filosofia e ciência. Então, por exemplo, a ciência, quando a gente se aprofunda nos aspectos, né, da nossa relação com o mundo dos espíritos e tudo que diz respeito à ciência espírita. E a filosofia é os questionamentos, as perguntas que são feitas. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, esse caso da Eloá é uma reflexão que a gente faz. Por que não tomou a atitude de subir a passarela? E coisas desse tipo, que no nosso dia a dia a gente faz as nossas reflexões. Então, a parte filosófica é os questionamentos, as perguntas, as reflexões a respeito dos aspectos da doutrina. E a questão religiosa é o nosso religar mesmo, buscar a base da moral do Cristo para seguirmos no nosso caminho, né? Perfeito, perfeito. Eu gostei muito, eu achei muito didático como ele explicou essa relação, nesses tríplice aspectos, né? Porque Kardec até considerava a doutrina como uma filosofia, né? Exatamente. Não era uma religião. Aqui no Brasil, nós aqui temos a nossa cultura, o nosso modo de ver o mundo. E aqui tomou esse aspecto muito religioso. Graças a Deus, tudo bem. Mas lá em outros países, eles olham pelo aspecto filosófico, não é assim tão carregado como no Brasil. O Brasil tem acho que da cultura portuguesa, nós somos muito carregados assim né? Mas a gente pode, pelo que a gente estudou, perceber que esse aspecto religioso é o mais importante, né? Isso. É o mais importante, na realidade, porque é a nossa ligação com o Criador.
trata disso. Então, Porque para você se aprofundar nas leis morais, se aperfeiçoar, precisa do religioso. perfeito. Então, a gente percebe que esse religioso é esse aspecto, né? Podemos dizer, é o ângulo divino. Porque você pensa num triângulo equilátero, que é um triângulo de 3 ângulos e 3 lados iguais, você tem no vértice da direita, vamos dizer assim, o aspecto ciência, no vértice da esquerda o filosófico, e no vértice do alto, né, o triângulo, no vértice do alto, o religioso, né? Então é o ângulo divino, né? Então a gente imagina que esse seja realmente o aspecto mais importante desse triângulo, né? Desse tríplice aspecto, né? Tudo bem aí? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Eu gostaria, Rose. Você fale. Eu tenho uma curiosidade sobre o corpo de Jesus, Fale. que parece que não foi encontrado, né, o corpo dele. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe, né? O corpo dele pode ter sido levado pelos discípulos mesmo, entendeu? Podem ter alguém, quando Madalena chegou em casa correndo, dizendo, pode ser que algum discípulo tenha chegado lá, viu o túmulo aberto e o corpo lá, podem ter pensado, vamos levar esse corpo daqui. Pode ser que o próprio Mestre Jesus tenha resolvido calcinar, depois que ele, né, que o Espírito tomou, ressurgiu, se materializou, ele deve ter dito assim, eu vou tratar de calcinar esse corpo, senão daqui a 3.000 anos vão estar vendendo fio do cabelo do meu cabelo. Que ele conhecia o povinho dele. Né? Então, ele mesmo pode ter destruído o corpo dele, algum discípulo, algum seguidor dele pode ter entrado no túmulo e ter levado o corpo dele, entendeu? O corpo dele, ou quem sabe, a gente não sabe, eles podem ter tirado o corpo dele. Alguém viu aquele filme? Eu vi, o corpo. Não é esse o corpo, não, é outro. O Centurião. É fantástico. Sim, muito antigo, eu vi. Não, é um novo. Se eu achar o link... é o novo? Eu vi o antigo. Assistam. É maravilhoso. Ele mostra os buracos onde eram jogados os cadáveres. Ficava ali. O cadáver de pobre era jogado no valão. De repente, alguém pode ter jogado o corpo de Jesus ali. Foi alguém tirou lá e jogava ali junto com os outros corpos. Era um lugar horrível. Eu vou ver se eu mando o link para vocês. É maravilhoso o filme. Manda para nós. Então, o corpo pode ter tido 1000 destinos. Era só o corpo. Era só o corpo. Não tinha... Depois de morto, qual o valor? É ir para a terra e servir de adubo. Entendeu? Era só... O corpo tem muito valor quando você está encarnado. Não é? Devemos cuidar dele. Mas depois, em 24 horas, nem até antes, ele já está dando alarme. Né? Então, não tem importância ali, aquele corpo. Rose, Vale. uma vez eu assistindo um estudo do Haroldo, e aí ele estava falando de Jesus, né? Do grau de desenvolvimento espiritual, um espírito além do desenvolvimento espiritual, ser puro. E aí ele dizia que ele fez assim, filosoficamente, ele começou a divagar e fazer reflexões e disse que a áurea de Jesus podia ser do tamanho do planeta Terra, tal grau de desenvolvimento que ele tem. Então, para um ser desse, desintegrar o próprio corpo, isso aí é coisa... Ele criou peixe, ele criou vinho, sabe? É menos que o espirro. É menos que o espirro. Ele parou o vento, né? Sim. Ele andou em cima da água. Então, ele fez coisas que ele tinha um controle sobre a matéria. Na minha opinião, eu acho mais provável que ele tenha feito isso.
sabendo Eu o que também as pessoas acho. poderiam fazer, que ele desintegrou o corpo dele, o corpo Não, virou pó é, e acabou a história. mais E certo. acabou a história, né? Então, meus amigos, vamos encerrando aqui a nossa reunião da tarde de hoje. Eu acho que foi bastante proveitosa. E eu vou pedir para a nossa amiga Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Pois não, é sempre com muito, muito prazer, né? Muita vontade de agradecer sempre e de expressar a nossa gratidão a Deus. Então, pedimos ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, mais uma vez, pedimos a sua força, toda a força e toda a coragem que necessitamos para continuar desbravando os nossos caminhos, realizando as nossas curas, resolvendo os nossos pequenos pequenos deslizes, pequenos equívocos, que sabemos que somados se tornam grandes equívocos. Então, força, coragem para continuarmos na nossa caminhada, buscando sempre nos melhorarmos, buscando sempre estudarmos, refletirmos e agirmos de acordo com esses ensinamentos. Então a gente pede, mas a gente agradece muito, Senhor. Gratos estamos por essas oportunidades de encontro com esses espíritos superiores que nos trazem tanto alento, tanta consolação, tanto refrigério em nossas almas, ao nos colocarmos num futuro, a nos colocarmos num futuro com puros espíritos benfazejos, espíritos irmãos, e com a Terra, com esse planeta e com o universo todo ligado por esse amor universal. Que nós busquemos, Senhor, sempre andarmos pelos passos do nosso Mestre Jesus, procurando cada vez mais chegar mais perto de Ti, Senhor. Agradecidos estamos e lhe pedimos, Pai, a sua permissão para darmos por encerrado o estudo do dia de hoje, sempre muito gratos e lhe rogando que permaneça conosco hoje e sempre, com a sua graça, Senhor, e que nossos irmãos estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Adeus. Então, meus amigos, um bom fim de semana para todos. Ó, que Jesus nos abençoe, que Jesus fortaleça todos nós, tá bom? Um abraço. Tchau. Sim.